convenhamos que tá muito mal cheiroso, muito estranho todas as notícias que a gente tem visto sobre a administração do John Textor à frente do Botafogo. E realmente eu acho que chegou a hora de tanta torcida como o clube Botafogo Social ter uma postura um pouco mais crítica para pelo menos entender direito o que está acontecendo. E não pelas últimas notícias, mas pelas atitudes desde o começo da SAF. E essa é uma coisa que me preocupa muito, porque assim, apesar de todas as notícias, ainda tem muita gente que confia cegamente no John Textor. E a gente vê um clube social que, em tese, deveria fiscalizar, completamente entregue e apaixonado 100% ao John Textor, sem uma única crítica. E não me entendam mal, quando eu falo fiscalizar, não tô falando pra odiar o John Textor, até porque nem eu odeio. Mas confiar 100% só em Jesus Cristo. De resto, todas as pessoas a gente tem que minimamente questionar e fiscalizar. O que é natural, porque todo mundo comete erros e acertos. Mas, assim, não é possível que a imprensa brasileira, que há anos está fazendo acusações ao Textor, a imprensa francesa, que diariamente faz acusações ao Textor, os jogadores de 2023 que entregaram um título muito por conta da má influência e gestão do John Textor, os jogadores campeões de 2024 que se recusaram a se reapresentar, vocês lembram dessa história em janeiro? Por conta de promessas ou então desentendimentos administrativos com o John Textor, depois isso até se arrumou. Jogadores falando que não queriam sair e saíram. Empresários de futebol falam muito mal do John Textor. E agora a Eagle, a empresa do John Textor, se vira contra o John Textor. Não é possível que tá todo mundo errado no mundo e só o John Textor tá certo. Pode ter exageros de todas as pessoas que acusam ele? Pode, até acho que tem. Mas isso não quer dizer que ele é 100% santo. Até porque toda a história tem 3 versões. A do lado que acusa, a do lado que se defende e a verdade. Todo mundo sempre exagera um pouco pro seu lado, mas não é possível que todo mundo, há anos, de dentro e de fora do Botafogo, acusa e aponta dedos para erro do John Textor e ele seja 100% inocente, ele não saiba de nada, ele acertou em tudo e o mundo tá contra ele. Se tem uma coisa que eu tenho muito medo, é o John Textor se tornar a figura que se tornou o Montenegro no Botafogo, que é o excesso de gratidão. A gratidão é uma das coisas mais importantes da vida, mas quando você comete ela em excesso, isso pode se tornar de um sentimento bom a um sentimento destruidor. E o Montenegro é campeão em 95 e nos próximos 30 anos destrói e quebra o Botafogo. É a figura mais tóxica que o clube teve. Mas ainda assim, ele foi a pessoa mais influente que existiu dentro do clube por conta do título de 95. O título de 95 deu uma carta branca para ele destruir e forçar o Botafogo à falência ao ponto de ser obrigado a ser vendido. Todos os presidentes do Botafogo que foram eleitos depois do Montenegro foram eleitos com o aval dele. Todos os candidatos que ele apoiou ganharam a eleição e ele sempre foi o homem forte. Sendo um financiador ali, botando dinheiro, sendo um diretor de futebol, um vice-presidente, ele sempre esteve dentro do Botafogo. É o grande responsável pelos 30 anos de merda que a gente teve depois de 95, mas ainda hoje, com todas as provações de que o Montenegro foi a doença que destruiu o Botafogo, tem pessoas que falam, não, Montenegro é um ídolo, é o maior presidente da história porque ganhou em 95. Não, mas ele comprou bola. Sim, ele comprou bola porque ele quebrou o clube ao ponto de não ter bola. Ele não é o remédio, ele sempre foi a doença. Mas a gratidão pelo título de 95 tirou um pouco o poder crítico da política do Botafogo, de parte da torcida, para que ele tivesse carta branca para destruir o clube. E eu acho que nesse ponto a gente não pode cair no mesmo erro com o John Textor, que é um cara que eu acho que fez muito, mas muito mais bem ao Botafogo do que mal. Mas, semanalmente, a gente vê um empresário, um jogador, um clube entrando na justiça contra o Botafogo reclamando que não foi pago numa venda, numa corrupção, numa premiação. O time de 2023, por conta de premiação, também entregou um título. O time de 2024, por falta de premiação, por atraso de pagamento, não queria se apresentar em janeiro, um mês depois de ter sido campeão de tudo. O Botafogo, até hoje, estamos em agosto, não publicou o balanço financeiro de 2024. John Textor sempre fala que não, é por conta do IPO, a gente vai trazer um outro documento, a gente vai fazer isso. Gente, se está demorando tanto para mostrar o que ele quer, porque ele não entrega o básico e a obrigação dele, que é o balanço financeiro? Todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro já publicaram há meses, só o Botafogo não publicou. O que está sendo escondido nesse balanço? Alguém sabe?
quanto está a dívida do Botafogo, a gente consegue ver como está a dívida do Botafogo, porque se o John Textor for embora, a dívida fica, mas fica a dívida de 1 bilhão de reais que a gente tinha antes, ele pagou parte dessa dívida, ele pagou metade, como alguns dizem. Eu duvido muito que ele tenha pago boa parte das dívidas do Botafogo, porque a notícia que a gente tem, numa carta do próprio Botafogo, é o Botafogo cobrando mais de 700 milhões de reais de empréstimos ao Lyon. Então, se o Botafogo colocou 700 milhões de reais pro Lyon, se esse dinheiro foi todo pro Lyon, com que dinheiro que se pagou a dívida? E se a dívida está sendo paga, por que toda hora está em processo? Por que os empresários reclamam tanto? Por que tá... Enfim, entende o que eu tô falando? Então, cara, ser grato não é ser cego. Ser crítico não é você odiar a pessoa. Até porque acho que quem ama de verdade, o amigo de verdade, é aquele que te questiona, é aquele que te critica nos momentos que você precisa ser criticado, aquele cara que baba o seu ovo até quando você comete erros, aquele cara que não te questiona até quando você precisa ser questionado. Esse cara não é seu amigo. Ele é um baba-ovo, ele é um aproveitador, ele é N coisas e todas elas negativas. Eu acho que quem está do seu lado de verdade vai ser crítico com você, vai te fiscalizar e vai te dar um toque quando precisar ser dado um toque. Só que parece que hoje o John Textor está acima do bem e do mal. Você não pode falar mal dele. O Botafogo, como clube social que mantém 10% do futebol e esses 10% servem exatamente para fiscalizar, tá de perna aberta para o John Textor. Então, se não sobrar pra gente que tá aqui questionar e pedir uma explicação e entender o que tá acontecendo, ninguém vai fazer. Então, acho que é o nosso papel como torcida começar a fazer um pouco mais de barulho nesse sentido, porque, repito, os empresários estão reclamando, os jogadores do Botafogo de 23 reclamaram, os de 24 reclamaram, a imprensa da França está em cima, a imprensa do Brasil está em cima, os agentes da Eagle estão em cima, banco está em cima, o Grupo Ares está em cima, o Lyon expulsou ele, então não estamos falando de um santo aqui. Com todo respeito, não estamos falando de um santo aqui.